Bom, como comentamos nos outros vídeos, o nosso software acessa um banco de dados. Mas o que é um banco de dados? Uma analogia simples de entender banco de dados é pensar em planilha. Uma planilha, ela possui colunas, que a gente dá os títulos que a gente deseja para essas colunas, e ele possui linhas com os dados que a gente vai cadastrando. Pensa da seguinte maneira: cada coluna, em banco de dados, a gente chamaria de coluna, campo, field, tem várias nomenclaturas possíveis. E cada linha nós chamamos de informação ou registro de banco de dados. Porém, essa estrutura toda está dentro de uma planilha. Pense na planilha no que nós chamamos no banco de dados como sendo uma tabela de banco de dados. Então é muito comum eu ter que criar uma tabela de banco de dados, aonde eu defino as colunas que essa tabela tem que ter, e da mesma maneira que na planilha a gente tem que dizer o tipo, se é texto, se é data, se é dinheiro, se é numérico, o mesmo ocorre com o banco de dados. Mas um banco de dados não é constituído de uma única planilha. É muito comum, como na vida real, nós temos uma pasta onde nós temos várias planilhas. Nós temos várias planilhas dentro de uma única pasta porque esta organização se faz necessário. No banco de dados, esta pasta que tem todas as planilhas que têm um propósito em comum, nós chamamos de database. Então, no banco de dados, o primeiro passo a ser feito é criar um database. Dentro do database, nós criamos as tabelas, que a nossa analogia é a planilha. E para cada tabela é necessário definir as colunas e os tipos de dados de coluna. Para daí sim podemos colocar as informações. Mas temos um problema. Quando a gente fala de planilha, é muito comum nós termos dados duplicados. Em banco de dados, isto não é uma boa prática. A boa prática no banco de dados é ter informações sempre sem duplicidade. Um exemplo de duas tabelas de banco de dados trabalhando. Brincando como se fosse uma planilha, a gente vai chamar a tabela de abusitos. Eu passo a ter aqui um identificador, ID, aonde ele é único. Eu não posso ter dois números iguais, eles têm que ser únicos para que eles representem a informação. Quer dizer, se essa coluna é um ID, toda a informação que está aqui diz respeito ao ID, por exemplo, 1. Toda a informação que está aqui diz respeito ao ID 2 e assim por diante. Então, aqui na minha tabela de abusitos, eu tenho o ID 1, que é o Abu. O ID 2, Thalita. ID 3, Caio. ID 4, Túlio. Posso ter o campo, a coluna, nome também sem duplicidade? Pode. O banco de dados permite fazer esse tipo de configuração. O ID é o que a gente chamaria de um primary key, chave primária, única, quase sempre sequencial. Pode ser feita de outras maneiras, mas é uma boa prática fazer sequencial. Uma segunda tabela de banco de dados, nós temos de novo um ID, porque toda tabela de banco de dados tem uma necessidade de ter uma primary key, uma chave sequencial única, que representa a informação. Aonde o primary key de pontos não tem nada a ver com o primary key de abusitos. O ID é uma informação específica para cada tabela. Quando eu tenho que usar essa informação, o ID, por exemplo, de abusitos, em uma outra tabela, por exemplo, pontos, eu vou ter uma coluna que diz respeito a isso. Aqui vai estar o nome da tabela, abusitos, e vai estar dizendo que o campo é ID. Neste momento, a gente fala que é uma chave estrangeira. Então, o que vai ocorrer? A informação que está aqui, por exemplo, o número 1, representa este ID que está falando que estaria aqui a informação Abu, sexo masculino, 50 anos, que seria a representação da linha inteira do número 1 da tabela abusitos. Nome da tabela, ID para representar que é a chave única de abusitos, e aqui passa a ser uma chave estrangeira. Se eu vir em pontos e buscar o ID 2, eu recupero essa informação. Porém, olha que interessante.
Se eu vir em Abuzitos, pegar aqui o número 1 e falar, levante todos os pontos que o Abu tem lá na tabela de pontos. Eu vou conseguir fazer uma consulta olhando esta coluna e ele vai pegar este lançamento, este lançamento, este lançamento. Eu posso pedir para somar, daria 10, 15, 18. Observa que o número 3 representa o Caio. O número 4 representa o Túlio. E observa que neste exemplo, a Thalita não tem ponto nenhum. Com isso, nós resolvemos o problema de duplicidade, deixando toda a tabela com um ID único e sequencial, e quando tiver que pegar uma informação de uma outra tabela, ao invés de eu escrever aqui Abu masculino 50 anos, eu simplesmente coloco o código, o ID, que representa o Abu masculino 50 anos.